Formação de professores para a educação de surdos, fundamentos e práticas bilíngues. Olá pessoal, vamos começar então o nosso curso, onde vamos aprender uma introdução à gramática da Libras. E de fato, a educação bilíngue de surdos necessita que possamos desenvolver as habilidades necessárias à comunicação dentro do ambiente escolar. E a gramática da língua de sinais, essa língua visoespacial, que nos permitirá nos comunicarmos usando todos os recursos corporais, expressões não manuais, para tornarmos esse conteúdo informativo a partir da gramática da língua de sinais. Nós também vamos entender que as regras da língua portuguesa e da língua de sinais, as regras gramaticais são diferentes, até porque essas línguas possuem modalidades distintas, oral auditiva e visoespacial. Os slides que vamos observar agora tratarão um pouco mais dos aspectos relacionados à gramática. O nosso objetivo aqui é, primeiro, apresentar um panorama geral sobre a gramática da Libras e também os seus diferentes níveis de análise gramatical e também da organização desses materiais e dos aspectos gramaticais estudados aqui durante essa sessão. É muito importante que tenhamos uma consciência, uma conscientização a partir dos princípios gramaticais e possamos também refletir sobre esse conhecimento, esse aprendizado relacionado à gramática da língua de sinais. É importante que você possa fazer cursos básicos da língua de sinais, intermediário e outros, mas que você não fique apenas nele, que você possa também interagir com a comunidade surda. Isso significa desenvolver a sua prática a partir do contato com a comunidade, não importa o local que ela esteja, seja no ambiente associativo, numa escola bilíngue ou mesmo num ambiente comunitário, como igrejas e outros locais que você poderá encontrar pessoas surdas. Isso vai favorecer a sua prática e o seu desenvolvimento a partir dessa interação. Isso vai ajudar aos nossos objetivos aqui no curso, que é ampliarmos o nosso conhecimento sobre a gramática da língua de sinais. O fato de você saber Libras, isso é muito importante e você vai desenvolver cada vez mais a partir dela. Porém, sabe que existe também os profissionais intérpretes de língua de sinais. Será que saber Libras é suficiente para se tornar um intérprete? Não. É necessário ter um treinamento muito mais focado, conhecer profundamente as estruturas e a gramática da língua de sinais para se tornar um profissional no mercado. O objetivo desse curso aqui é que possamos de fato aprender a gramática com o objetivo de melhorar a sua expressão, produção e compreensão na língua de sinais nos ambientes que você atua. É importante que você tenha consciência, se organize e tenha responsabilidade também com esse aprendizado, para que as pessoas possam, a partir daí, compreender melhor a sua produção. Você também pode pensar como é importante desenvolver a gramática da língua de sinais desde o seu nível básico, e é disso que trataremos a partir de agora. A palavra gramática em si, o que de fato ela significa? Podemos trazer aqui pelo menos 3 acepções do que significa saber uma gramática. A primeira delas é que, de fato, uma gramática se assemelha a um manual de regras do bom uso da língua, para aqueles que querem falar ou escrever nessa língua. Podemos ilustrar essa situação? Por exemplo, imagine que você tem uma televisão em casa que você não sabe como operá-la, de fato, configurações mais avançadas. O manual dessa TV poderá te dar então instruções a partir de comandos para que você possa dar um passo adicional nesse aprendizado. Ler esse manual lhe permitirá usar uma televisão de forma correta. Assim também,
As gramáticas funcionam como um manual da língua. A partir desse aprendizado, dessa pesquisa, você conseguirá de fato produzir melhor e compreender melhor essa língua de sinais. Inclusive, existe uma forma de escrita dos sinais, como sign writing. A gramática também te permite melhorar nessa função. Dessa forma também, a língua de sinais, como outras línguas, possuem a sua própria gramática que nos ajuda a aumentar o nosso conhecimento desse idioma. Um segundo aspecto que podemos destacar sobre a acepção de saber gramática é que a gramática diz respeito a uma descrição da estrutura e do funcionamento da língua, da sua forma e também função. Sabemos que temos profissionais da área da linguística, que são aqueles responsáveis por pesquisar profundamente as estruturas da língua e as suas funções em diferentes áreas: fonética, morfológica, pragmática, semântica e assim por diante. Eles desenvolvem trabalhos para entender os porquês do uso dessa língua e também como, inclusive as variações regionais que estão relacionadas à língua de sinais. Esses profissionais fazem um trabalho nesse sentido. Um terceiro aspecto de concepção de gramática é aquela que considera as variedades da língua que estão de acordo com uma situação de interação comunicativa que permite uma compreensão mútua entre dois falantes de certa língua, seja a partir de uma conversa, a partir dos enunciados que são feitos pelo interlocutor, dos sinais no nível discursivo, que de fato permite uma compreensão do que é falado. Esses três aspectos relacionados à gramática vão nos ajudar, então, como linha de base, para continuarmos o nosso aprendizado sobre a gramática da língua de sinais. Ainda sobre a definição de gramática, ela pode ser dividida entre gramática prescritiva e gramática descritiva. Vamos tratar dessas diferenças para que possamos de fato compreender ainda mais sobre esses aspectos relacionados à gramática. Dentro dessas definições de gramática prescritiva e gramática descritiva, podemos usar uma seguinte comparação para compreendermos. Uma gramática prescritiva se assemelha, por exemplo, imagine que você começou a se sentir mal, está com febre, está com outros sintomas e decide procurar um profissional de saúde. E começa então a relatar o seu mal-estar. O médico observa e realiza um diagnóstico e começa então a prescrever as condutas necessárias para a sua melhora, como por exemplo, tomar o remédio específico em determinada hora. E você então se compromete com isso. Da mesma forma, uma gramática prescritiva diz respeito ao estabelecimento de regras de como a língua deve ser usada, com base em normas rígidas até prescritivas, né? Como prescritas aí como regras corretas. O quadro aqui vai mostrar para a gente sobre o aspecto, o objetivo, o enfoque, a base e os exemplos que a gente pode encontrar de diferença entre essas duas gramáticas. Por sua vez, a gramática descritiva ela é considerada mais flexível, pois ela descreve como é que a língua é usada realmente pelos falantes em diferentes contextos. Ela vai tentar, então, e tem interesse em encontrar os porquês e como essa língua tem sido usada. O quadro vai mostrar outros aspectos relacionados a cada uma, como objetivo, enfoque, a base, exemplos, público-alvo e assim por diante. Por exemplo, a gramática da Libras possui regras ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, assim como a língua portuguesa.
que determina os normativos e as normas sobre como produzir, por exemplo, um vídeo em língua de sinais, normatizando o enquadramento, a necessidade da clareza nos sinais e assim por diante, com base na gramática da língua de sinais. Por outro lado, esses fenômenos mais sociais, conversacionais, situacionais são interessantes para a gramática descritiva. Enquanto o fenômeno das variações linguísticas não atrai o interesse dos pesquisadores da gramática prescritiva, ela atrai sim o interesse científico na área dos pesquisadores da gramática descritiva, pois esses linguistas valorizam tais variações e as documentam, sejam produções em contextos regionais, sociais ou situacionais. É fato que a maioria dos linguistas não tem um interesse pela gramática prescritiva, mas sim pela gramática descritiva. Ou seja, no seu interesse dos porquês e como a língua é realmente usada pelos falantes em diferentes contextos. Continuando, o objeto da gramática em estudo se dá em diferentes níveis linguísticos, como por exemplo, a gente vê nesse gráfico, os níveis fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos, semântico e também pragmático. Todos esses níveis a gramática pode ser estudada. O que significa que é possível sim estudar a gramática da Libras em todos estes níveis. Já que existe uma produção científica de mais de 20 anos em grande parte dessas áreas, seja ela fonética, fonológica, morfológica, sintática e assim por diante. Mas o tempo não nos permitirá aprofundar em todas essas áreas. Mas eu vou postar conteúdos adicionais como referência para que vocês possam consultar individualmente depois aqueles que tiverem mais interesse. Eu coloquei essas obras de referência, embora existam outras obras sobre a gramática da Libras, da língua brasileira de sinais, que estão disponíveis gratuitamente por meio de PDF para vocês. Essa primeira, Gramática da Libras, tem o volume 1 e o volume 2, que abrange um amplo conteúdo e destaca como os fenômenos linguísticos acontecem em diferentes contextos do uso da língua brasileira de sinais, que estão aqui amplamente documentados em todos os níveis: fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático, inclusive também no que diz respeito a variações linguísticas. Se você tem mais interesse em aprender sobre a gramática da Libras, essa obra pode ser de grande ajuda. A segunda é a obra Introdução do Estudo da Libras, de Quadros, Machado e Silva. Esta é uma obra introdutória que conta com explicações que incluem inclusive imagens de alguns sinais. Essa terceira obra, também de quadros, é um livro que está à venda, chamado Libras, também sobre a gramática da Libras. Aproveite esses materiais para ampliar seu conhecimento sobre a Libras. Avançando no nosso conhecimento sobre a gramática da Libras, falaremos agora sobre os principais elementos da linguagem da teoria sistêmico-funcional de Halliday, 1976, que podem nos ajudar a melhorar nossa compreensão sobre o uso da língua. É interessante que o princípio de Halliday, da teoria da linguística sistêmico-funcional, destaca que a linguagem tem funções distintas que se manifestam nos textos e na comunicação,
por meio de metafunções. A primeira metafunção é a ideacional. Diz respeito a como usamos a linguagem para representar experiências, ideias e o mundo, para descrever ações, eventos, estados e até em diferentes contextos conversacionais, situacionais que fazem parte da nossa história, do nosso contexto local e também da nossa própria cultura, pelo uso da língua de sinais e na comunicação de uma maneira geral. A segunda metafunção dessa teoria diz respeito à metafunção interpessoal. Esta metafunção explora como utilizamos a linguagem para interagir uns com os outros, expressando as nossas emoções, desejos, facilitando a comunicação numa relação entre remetente e receptor da mensagem, focando nessas trocas. Por isso que é importante que tenhamos o contato com a comunidade surda, que isso nos tornará mais proficientes no uso da língua, quando a gente compreende essa metafunção interpessoal. Terceiro, é a metafunção textual, que diz respeito a como a linguagem organiza o discurso, não apenas escrito, mas também falado, de forma coerente e coesa, conectando as ideias, estruturando as informações do texto, construindo um texto. Tem um caráter de produzir frases e textos compreensíveis dentro de um determinado contexto. E não apenas sinal por sinal, mas integrá-los em frases e textos compreensivos. A compreensão desta metafunção textual te tornará mais proficiente no uso da língua. E as três metafunções da linguagem nos permitem expressar e nos comunicar pela Libras de uma maneira melhor. E melhorar também a nossa comunicação de uma forma geral a partir das metafunções. Isso também vai aumentar a nossa consciência linguística da Libras a partir da nossa compreensão da sua gramática. Agora trataremos um pouco sobre a semântica cultural, que é tida como uma vertente da semântica que estuda a relação entre os sentidos atribuídos às palavras ou demais expressões de uma língua e uma cultura em que essa mesma língua está inserida. Não se pode dissociar língua e cultura. Elas têm que andar juntas para fornecer uma compreensão adequada dos significados e das relações entre o que é dito. Por isso, língua e cultura têm que andar juntas. Nós não podemos ter o pensamento de que apenas fazer um curso de sinais seja suficiente, mas temos que explorar a cultura surda a partir dos nossos contatos, conversas com as pessoas surdas, para que possamos entender claramente o significado das coisas. E sabemos que a todo momento novos sinais surgem e a língua de sinais passa por modificação o tempo todo, que é próprio de qualquer falante da língua de sinais. Eu vou mostrar para vocês agora 3 exemplos, 3 vídeos curtos, como uma aplicação errada entre termos descolada da cultura surda. Estou apresentando para vocês aqui uma pesquisadora, a Flaviane Reis. Ela é surda e ela então postou 3 vídeos aqui que vai mostrando como alguns usuários da língua de sinais têm usado alguns termos em desacordo com a gramática surda. E é um alerta para a gente também, podemos ter cuidado no uso de certas acepções. Não devemos misturar a gramática da língua portuguesa com a da língua de sinais. Da mesma forma que a gramática da língua inglesa é diferente da gramática da língua portuguesa, temos que respeitar a gramática da língua de sinais. E temos que lembrar que cada gramática carrega a sua própria cultura. A cultura da língua de sinais é importante que a conheçamos para que possamos fazer um uso adequado dos termos dentro do seu contexto e não atribuirmos um contexto ligado muito dependente da própria língua portuguesa. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Ei, gente, tudo bem?
Olha, outro dia eu recebi de um surdo um certo vídeo em língua de sinais. E eu falei, gente, essa gramática está errada. Isso não é Libras. A pessoa disse, banco, sinal de banco, instituição financeira, banco de dados de sinais em Libras. Isso não está certo, gente. É banco de dados. Esse sinal aqui, ó, banco de dados de Libras. Bye, bye. Viram que interessante? Temos que tomar cuidado com a palavra banco. A acepção de banco é diferente na língua portuguesa. E não podemos atribuir o sinal de banco, que é esse, de instituição financeira, nesse contexto de empresas financeiras que têm objetivo, por exemplo, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e outros bancos que fazem operações financeiras com o sinal de banco de dados, que é esse. Em língua de sinais, usar banco de dados, da forma como se fala de um banco, instituição financeira, obviamente não é adequado e nem está de acordo com a gramática. O sinal banco, que é esse aqui, de dados, é o que deveria ter sido usado no vídeo que foi informado pela Flaviane. Temos então que ter cuidado, não pegar por empréstimo linguístico da língua portuguesa um sinal que conhecemos, mas que possui outras acepções em língua de sinais. Por exemplo, a gente sabe que existe banco de sentar. Em língua de sinais, embora em português a palavra para banco seja a mesma, em língua de sinais existem vários sinais para representar banco. Banco de sentar, banco de instituição financeira, banco de dado. E a gramática pode te auxiliar a entender e usar o termo corretamente. Vamos ver o segundo vídeo. Ei, gente, recebi um vídeo em língua de sinais de gente. Isso não dá certo, isso não é língua de sinais. A pessoa perguntou, quer fazer um plano de planejar, plano de saúde? Não é assim, gente. Em sinais a gente fala, quer fazer um plano, carteirinha de saúde? Bye, bye. Esse é mais um exemplo de um uso incorreto. Usar a palavra plano. Não era o plano no sentido de planejar, plano de saúde, não é esse do verbo planejar, mas é carteirinha, carteirinha de saúde. Culturalmente, é assim que os surdos falam sobre plano de saúde. O plano do verbo planejar, que envolve preparar ações, uma lista de tarefas, é diferente da carteirinha de saúde ou plano de saúde. Vamos ver o terceiro vídeo. Ei, gente, eu recebi aí, ó, tenho observado as pessoas sinalizando vale a pena de um jeito errado. Ela disse assim, eu fui no interior, lá estava excelente, valeu a pena de dó. Gente, não é assim que se fala. Em língua de sinais falamos, eu fui no interior, estava maravilhoso, valeu a pena, desse jeito aqui. Bye bye. Esse é mais um exemplo, vocês viram? A expressão em sinais, que estava sendo feita da forma errada, e ela explicou, né, como deveria ter sido feita. Vale a pena usar o sentido de dó, esse sinal, que culturalmente é conhecido como pena, dó, misericórdia em Libras? Que pena! Não é adequado para falar vale a pena, que tem um sentido positivo. Olha, eu viajei, valeu a pena. Um outro aspecto importante no que diz respeito ao uso correto da gramática em língua de sinais é que devemos tomar cuidado e desenvolver uma consciência gramatical no que diz respeito a organizar e estruturar a nossa fala de acordo com a gramática. Há três aspectos que eu vou comentar aqui que são importantes nesse sentido. O primeiro é que ao sinalizarmos devemos combinar o apontar, os movimentos do corpo, a direção do olhar no espaço gramatical para cada um dos referentes. Isso é muito importante e respeita o uso correto da gramática. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas aulas à frente. Um segundo aspecto na consciência gramatical diz respeito a preservar tais referentes ao longo do discurso. Devemos evitar mudar os referentes, seja um local, um personagem ou qualquer outro referente, deslocando ele para lugares onde eles não estavam inicialmente. Se colocamos esse referente em determinado local, nós devemos continuar com ele na mesma posição ao longo de todo o discurso. E
Isso vai nos ajudar a nos referenciar a cada um deles de forma adequada, garantindo uma compreensão da sua audiência. O terceiro ponto é que, à medida que explicamos ao longo do discurso os referentes, devemos fazer uma retomada apropriada a cada um deles. Isso é muito importante para garantir uma compreensão adequada da língua de sinais. Ainda sobre a solução de problemas por meio da consciência gramatical, temos que falar sobre a importância do uso do espaço e do tempo. Essa é uma regra própria da língua de sinais. Temos que situar apropriadamente a marcação temporal do nosso corpo pela inclinação para frente, o tronco reto, ou levemente inclinado para trás para indicar passado para trás, ereto, presente, inclinado para frente, futuro, e ajudar a identificar o uso do passado, do presente e do futuro ao longo do discurso na língua de sinais. Isso vai manter então uma consistência discursiva. Existem verbos, por exemplo, que só têm apenas um sinal. Ele não é flexionado como no português. Só que a temporalidade é marcada pela inclinação do tronco, do falante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui ao cinema já. Eu fui ao cinema. Enquanto eu falava eu já cinema, eu inclinei levemente meu corpo para trás, indicando que o verbo ir está no passado, usando meu próprio tronco. E se eu falar amanhã eu vou ao cinema? Percebe que levemente eu inclinei o meu tronco para frente? Amanhã eu vou ao cinema. Observaram? O tronco se inclina levemente para frente, indicando que o verbo ir está no futuro. Ou o verbo no presente. Hoje eu vou ao cinema. Veja, hoje eu vou ao cinema. Desta maneira, a partir da inclinação levemente para frente, ereto, ou levemente para trás, você consegue indicar a temporalidade do verbo. Isso é uma regra gramatical da própria língua de sinais. Se você quiser e tiver interesse em aprender mais sobre a gramática da língua de sinais, sobre o uso correto do tempo verbal, pode procurar informações, seja online ou mesmo em cursos presenciais. Isso poderá te ajudar a ampliar seu conhecimento sobre a gramática. Só que também, não se esqueçam, é importante continuar praticando a língua de sinais pelo contato com a comunidade surda. Dessa forma, você manterá a sua consistência discursiva à medida que você produz informações em língua de sinais em tempos verbais distintos. Esse livro que eu estou mostrando aqui para vocês, Ensino de Libras como L1, ele vai abordar muitos aspectos que envolvem a gramática da língua de sinais na educação bilíngue para pessoas surdas. Veja alguns eixos que são abordados nesta obra: o uso da língua de sinais, identidade surda, cultura surda. E a gente pode perceber aqui no eixo 3, gramática da Libras. Aspectos fonológicos, campos semânticos, sintaxe, coerência discursiva, pragmática. Essa obra é uma obra completa, fornecida desde a educação infantil até a educação superior, vai passar por todos esses temas que envolvem educação de surdos no Brasil. É um manual de suporte que reúne conteúdos muito importantes e que é fornecido gratuitamente em PDF pelo Ministério da Educação. É um material muito útil que pode ajudar na educação de surdos. Segue aqui as minhas referências bibliográficas. São referências básicas para ajudar vocês que estão começando aqui a aprender sobre a gramática da língua de sinais. Na próxima aula vamos aprender mais aspectos que envolvem o uso da língua de sinais no espaço, essa localização, a temporalidade e também os referentes. Até lá!